Sr. Engenheiro José Albava, nesta audição, até agora, ainda não nos disse quase nada. Do nosso ponto de vista, a informação recolhida é praticamente zero. O Sr. disse há pouco que não vinha do BES, não era a sua carreira, não tinha sido feita no BES, mas tendo em conta as audições que já tivemos aqui com outras pessoas, há uma escola do BES e pelo tipo de respostas que tem dado, até parece que vem do BES. Mas eu faço uma pergunta desde já. O Dr. Ricardo Salgado disse aqui que a falência da PT era uma tristeza, porque o BES esteve sempre lá para ajudar a PT e para financiar a PT. Ou terá sido ao contrário? Era a PT a mochila do dinheiro do grupo BES e do BES ou não? A PT Portugal foi adquirida ou está em Desculpe interrompê-lo, mas os factos que aconteceram com a PT acho que embaraçaram todos em Portugal. O senhor, segundo sei, até já saiu da OI. Certo? Já agora, se explicar a razão, pode ser que ajude a completar a resposta. Explico com certeza, e estou aqui para colaborar e farei tudo para ir ao encontro a um valor 3 ou 4 vezes superior quando ela foi privatizada. Eu só lhe pedirei que respondesse às minhas duas perguntas, por favor. E como a PT já foi vendida e bem vendida, o nosso respeito pelos trabalhadores do BES, que nós temos, não é só o Sr. Engenheiro que tem, é igual aos trabalhadores da PT, porque a PT foi uma grande empresa. Agora, eu não posso já de recordar é que o valor da PT caiu drasticamente depois de um negócio ruinoso que foi feito, como todos já dizem, que ninguém é responsável. E eu perguntava-lhe, Sr. Tutor, e Sr. Engenheiro, voltava-lhe a perguntar, porquê é que saiu da OI, já agora, e se de facto desmente as afirmações de Amílcar Moraes Pires e de Henrique Granadeiro à PwC, auditoria que foi feita com base em várias entrevistas, entre as quais a sua. E quer Moraes Pires, quer Henrique Granadeiro, dizem que o Sr. Engenheiro estava ao corrente de tudo. E a pergunta que eu lhe faço é muito direta e há pouco não respondeu à Sra. Doutora Brenda Mortágua. Sabia ou não sabia? Participou nestas reuniões com o Ricardo Salgado ou não? Foi informado ou não? Porque um administrador, com o seu passado, com o seu currículo, com os seus prémios todos, nós não podemos acreditar ou sequer aceitar que exista um investimento de 500 milhões de euros ou 200 milhões de euros e que o Sr. não saiba, apesar de estar na OI ou está só na PT. Isso pode ser juridicamente difícil de provar. Mas a nossa convicção é que é impossível não saber deste valor. Ou então andou tudo numa roda viva que não faz sentido nenhum. Obrigado. Sr. Presidente, pode descontar o meu tempo. Eu estou a fazer uma pergunta que só peço que desmintam a afirmação sobre aquela pessoa. Não é um comentário. As pessoas, na minha opinião, desmentem ou confirmam. É simples. Isto é português, claro. Eu não sabia. Acho que muito bem. Então desmente. Pelo menos em português é o que todos percebemos. Sr. Doutor, alguma vez a PT se endividou para fazer aplicações financeiras no Grupo GES e no BES? Ou seja, afirma que a PT nunca foi pedir dinheiro emprestado para poder fazer aplicações no BES. É isso? PT, se a sua pergunta PT vai ao mercado buscar dinheiro porque tinha já pré-determinado que vai investir no BES, a resposta é não. A ver, isso é muito mais fácil, é mais simples, toda a gente percebe. Sr. Engenheiro, outra pergunta. O BES já disse publicamente, o Dr. Ricardo Salgado, que teve um papel muito importante no apoio à PT na questão da OPA, da SONAI. Confirma qual foi o papel do BES nessa altura e já agora do Governo nessa altura. Compreende que, olhando para o papel que o BES teve então no bloqueio à OPA da SONAI e olhando para aquele que foi o perfil de investimento da PT nos anos seguintes, na sua liderança, e o Dr. Henrique Granadeiro também, compreende que se possa dizer que houve uma espécie de agradecimento ao BES pela forma que apoiou a PT na oposição à OPA da SONAI. Porque, olhando para os factos e para a cronologia, fica-nos claro que o BES foi importantíssimo para a PT nessa altura e que a PT soube, como alguém dizia ontem, os bons amigos são para as ocasiões, e que soube ajudar o BES no seu período mais difícil. A parceria estratégica da PT com o BES e com a Caixa de 2000. Portanto, a minha pergunta repetia novamente que falava com alguém do outro lado do BES para combinar estas aplicações? Eu falava? Sim, ou se alguém falava? Naturalmente que as equipas falam umas com as outras. Pronto, e quem são as equipas? Quem são as pessoas? Doutor, eu estou a fazer esta pergunta porque tenho um objetivo e porque gostava que desmentisse ou confirmasse notícias que eram a público que se dizia que a tesouraria do BES não era na Fonte Espírito de Mel, do BES não, da PT não era na Fonte Espírito de Mel, era sim na sede do Banco Espírito Santo. E, portanto, o gestor de conta de luxo
da PT no BES seria o Dr. Ricardo Salgado. É isto que eu quero que me explique e se desmente. Mas veja uma coisa, a resposta, a PT é uma empresa de porte, de dimensão. A PT é uma empresa cotada na Bolsa de Nova Iorque. De jeito nenhum a tesouraria centralizada da PT dependia de decisões de terceiras entidades. Isto não me leva a mal, é quase uma heresia dizer isso, porque como é que isto não faz todo sentido? As decisões da PT financeiras eram decisões tomadas pela PT-SGPS. Doutor, eu agradeço imenso a sua resposta, mas o porte e o prestígio já não é o que era. E antigamente eu acreditava numa resposta deste ano que era suficiente. O problema é que, quer a Price, quer toda a gente tem falado sobre este assunto, quer do lado do BES, quer do lado da PT, repetem que havia conversas periódicas, frequentes, entre sempre que havia aplicações da PT no BES e vice-versa, e portanto, eu estranho a sua resposta, porque o relatório da Price é clarinho nesse aspecto. O próprio Dr. Ricardo Salgado diz isso, o próprio Dr. Graveiro diz o mesmo. Só o Sr. Engenheiro é que vai desmentir isto? Mas diz o quê? Que falavam, sempre que havia aplicações da PT no grupo GES ou no BES, que havia conversas que combinavam essas matérias entre administradores das duas empresas. Alguns que até eram comuns. O Sr. me diz que isso não era falado entre as equipas, mas diga-me nomes. Veja uma coisa, eu acabei de lhe dizer que... Pergunta isso, eu percebo isso tudo e até percebo a intenção. Mas a pergunta que eu lhe faço era habitual conversas entre a liderança da PT com a liderança do BES fora do Conselho de Administração da PT? Eu não sei o que quer dizer com habitual e fora do âmbito do Conselho da PT. Eu falo, a PT sempre falou... Sr. Engenheiro, então vamos mudar o tom. Quantas vezes falou com o Dr. Ricardo Salgado durante o ano de 2013 e 2014? João Pena disse a esta comissão de inquérito que a PT teve conhecimento da situação da Rio Forte já depois do ETRIC, mas a dívida foi renegociada em abril de 2014. Tinha conhecimento desta situação ou não? Eu já lhe disse em relação àquilo que foram as aplicações. O Sr. Jorge foi um gestor muito premiado, e eu volto a repetir isto. Se fosse ao contrário, se tivesse ficado cá e tivesse ido outro gestor para o Brasil e tivesse esta parceria, o Sr. já tinha informado os seus parceiros destas aplicações, sim ou não? Eu não lhe vou emitir opiniões... Sr. Presidente, peço desculpa, gostava de não contar o seu tempo agora. É que o Sr. Engenheiro, há perguntas que não responde perante factos e há outras que responde dizendo que não são factos. Portanto, não é muito correto, porque às vezes pergunto por factos e não responde, não comenta. Quando não falo de factos também não comento. Não é fácil esta audição ter sucesso assim. O Sr. Engenheiro não tem acesso ao relatório da Price, pois não? Não. Eu acho que a Comissão terá gosto em oferecer-lhe uma cópia, porque se ler este relatório, e é uma empresa credível neste período, é um relatório completamente cheio, fora aquela parte que foi exigida que ficasse de fora, de não conformidades, de ênfases que nos parece bastante relevantes e que desconfio e que no fundo desmentem tudo. Vou avaliar com o Sr. Presidente se é confidencial ou não, mas nós temos conhecimento dele e eu faço-lhe as perguntas na mesma, porque apesar de ser confidencial, não impede que lhe façamos perguntas, pode impedir que lhe demos uma cópia, mas sendo que o Dr. Paulo Campos está nervoso com isto, mas pergunta depois do General Bava, o Sr. foi inquirido pela PwC. Sr. Paulo Campos, Sr. Deputado, eu só estou a violar se lhe der o relatório. Falar em violar não é o senhor mais adequado para falar sobre isto. Foi noticiado recentemente que o Sr. Engenheiro estaria ainda a pedir o pagamento de verbas em atraso que lhe eram devidas pela PT. Isto é verdade? Eu não reclamei nada da PT. Então, veio a público é mentira. Eu não reclamei nada da PT. Ou seja, no seu entendimento, Sr. Presidente... Para terminar. Quer isso dizer que a PT já não lhe deve nada ou não tem nenhum valor ainda a receber da PT depois de tudo aquilo que já recebeu, não resta nada para lhe pagar. Eu faço-lhe esta pergunta porque é a última que lhe posso fazer e, portanto, vou cá meter outra, com a permissão do Sr. Presidente, que é o seguinte: se isto é verdade, ou seja, se já não tem nada a receber,
a pergunta acaba aqui. Se me disser que sim, que ainda há verbas que têm a receber, eu pergunto-lhe se tem a ver com diferimentos de pagamentos em vários anos por questões fiscais. Porque se for isso, eu não posso concordar com a moralidade dessa matéria. Muito obrigado.